Vamos soltar aqui o Sérgio Moro passando vergonha na sabatina do Galípolo. Foi aprovado já o nome do Galípolo, tá, pessoal? Então, Galípolo substituirá o sabotador geral da economia brasileira, o Campos Neto. Estamos nos livrando de Campos Neto, pessoal. É para comemorar. É para comemorar. Antes de soltar o vídeo, vou pedir aqui, ó, chega deixando a curtida e comentando no chat. Não sabe o que comenta? Diga no chat a cidade que está assistindo. Isso aqui é bem importante para o nosso canal, tá, pessoal? Vocês deixarem comentários aqui na caixa de comentários do chat e para movimentar o algoritmo, né? O algoritmo, quando vê os comentários de vocês, ele entende que o vídeo é relevante e solta mais, recomenda mais o nosso vídeo, né? E saber a cidade que vocês estão assistindo é muito bom, pessoal. Eu leio os comentários pessoalmente aqui e é muito gratificante ver aí que todo o Brasil e até alguns países do exterior estão assistindo os nossos conteúdos. E também vou pedir aqui para dar uma atenção, ó, pessoal. R$ 1,99 por mês tu te torna membro do canal aqui, ajuda demais o nosso trabalho, tá, pessoal? Eu tenho críticas severas ao governo que ele indicou. O fiscal do país vai mal. Isso tem gerado um movimento necessário, infelizmente, de incremento dos juros por conta da insegurança que isso tem provocado. Além disso, nós sabemos que o aumento da dívida pública vai cobrar o seu preço lá na frente. Vai ser necessário um ajuste e a gente está vendo um crescimento que tem todo indicativo de não ser sustentável. Mas essas críticas não são dirigidas à Vossa Senhoria, são dirigidas ao governo, mas eu quero registrar aqui a minha preocupação. Nós conversamos ontem, a Vossa Senhoria mencionou a sua intenção de ser independente, o que significa dizer não ao presidente Lula. E creio que o seu predecessor, o atual ocupante, o Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central. Do jeito que o país anda, com descalabro fiscal, com falta de controle de gastos, com tentativa de se fazer ajuste através de aumento de tributo, nós não temos aí um futuro promissor na parte da economia. Durante o período da pandemia. É uma vergonha alheia, né, gente? O Sérgio Moro é a própria vergonha alheia, né? Ele não entende nada de direito, pessoal. De temas jurídicos, o Sérgio Moro é um zero à esquerda, tá? Muita gente se questiona como que o Sérgio Moro passou num concurso para juiz, para magistratura, né? Essa é a grande pergunta. Quando tu fala em Sérgio Moro, essa é a grande pergunta. Como é que passou para juiz? E aí vai querer falar de economia, gente, sabe? Tudo que ele falou ali é o contrário. Tudo que ele falou está acontecendo ao contrário. Do ponto de vista fiscal, o governo está azeitadinho. Inclusive, a gente queria que tivesse déficit, né? Maior do que tem, né? Tem déficit fiscal próximo de zero já. A gente queria que tivesse 1, 2, 3% do PIB em déficit fiscal para ter investimento, para o crescimento ser ainda maior do que é. O PIB está crescendo 3%, a expectativa era 1%. A inflação está ali dentro do panorama de 3%, 4%. Então, do que o Sérgio Moro estava falando, gente? Do quê? Vamos ver o que o Galípolo disse aqui, ó. Pandemia, se a gente olhar os países, o Roberto tem dito isso em vários fóruns internacionais, eu vou reproduzir a fala dele porque eu concordo integralmente, o presidente Roberto Campos. Os países avançados fizeram um esforço fiscal maior do que os países emergentes ou os países de baixa renda. O esforço fiscal foi maior para responder à pandemia. Imediatamente, começa uma discussão sobre esse processo inflacionário. O quanto desse processo é um grande debate global, o quanto aquele processo inflacionário correspondia a um choque de oferta pela desarticulação das cadeias produtivas e dificuldade de você produzir, e quanto que correspondia a uma questão de demanda decorrente dos programas de transferência de renda e socorro por causa da pandemia. Existia essa discussão. A minha posição, eu recorro sempre quando tem esse debate, a uma fala do Churchill, que ele dizia que a verdade é uma adúltera, nunca está com uma pessoa só. Provavelmente você consegue encontrar explicações nos dois elementos, não precisa ser um ou outro. Me parece que era um e outro. Já não gosto, né? O Galípolo citando Churchill, gente. O que eu vou dizer para vocês? O que eu vou dizer?
É impressionante como os liberais gostam de citar Churchill, né, pessoal? O Xandão, o Alexandre de Moraes, sempre cita o Churchill nos votos dele. Agora vem o Galípolo. Preocupa. As referências, né, pessoal? Avançados que aumentaram a sua dívida com um esforço fiscal maior, iniciam uma elevação da taxa de juros, você vai ter um montante de dívida maior com um custo maior, o que demanda uma rolagem de dívida no montante superior. Esta rolagem de dívida no montante superior vai afetar aquela taxa de juros da dívida, que é essa taxa de juros de longo prazo, que resulta da negociação, para fazer uma simplificação aqui empobrecedora, entre oferta e demanda de títulos públicos. Por isso que os títulos públicos dos países avançados começaram a pagar juros cada vez maiores. Como para os países emergentes de baixa renda, geralmente a taxa de juros que se paga é a do país avançado mais algum prêmio, isso impôs um custo de ter acesso à liquidez e a dinheiro internacional maior para os países avançados, os países emergentes e de baixa renda. Quando a gente vê diversos estudos no mundo, o que acabou acontecendo é que esses preços relativos foram se restabelecendo, mas o que ficou um pouco defasado é a remuneração do que a gente pode chamar do trabalho ou da mão de obra. A participação do trabalho na renda ficou ali relativamente defasada. E por isso você vê vários estudos, inclusive, correlacionando por que a economia está crescendo e muitas vezes a avaliação, isso acontece nos Estados Unidos, a avaliação do governo não cresce e a popularidade não está acompanhando esse crescimento econômico ou da renda. Porque às vezes a sensação do cidadão é, eu estou melhor do que o ano passado, mas eu já tive mais poder de compra 10 anos atrás, 5 anos atrás. Esse sentimento é mensurado muitas vezes. Se você criar um ambiente ou permitir um ambiente para que essa tentativa de correção da remuneração do trabalho passe enquanto custo para quem contrata o trabalho, e ele consiga encontrar um ambiente de demanda aquecida suficiente para repassar isso para preço para o consumidor final, o poder aquisitivo não vai ser reposto para o trabalhador, porque ele vai ter que pagar um preço mais caro, e você pode inaugurar uma inflação, uma espiral inflacionária que repasse de custo de mão de obra para preço e assim sucessivamente. Então, o papel dos bancos centrais é conseguir permitir esse arranjo dos preços relativos, zelando ou perseguindo a meta de inflação. Não sei se fui muito hermético, mas criar esse ambiente aquecida excessivamente é super relevante. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela dá sinais de estar de boa parte das economias do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o início dos anos 2000, a gente tinha ali uma série de fatores que colaboravam. China crescendo, exportando desinflação industriais e importando commodities. Estados Unidos e Europa com taxas de juros baixas, jogando liquidez no mundo. Hoje, se a gente vai olhar, o Japão está começando a subir juros depois de muito tempo. A China num processo de desaceleração econômica. Os Estados Unidos um pouco nessa discussão, se ele vai fazer, para usar a metáfora da aterrissagem, se ele vai fazer uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem mais abrupta. A Europa também num processo de desaceleração. Os dados que a gente vê do Brasil é o desemprego na mínima da série histórica. A gente vê a renda com um crescimento acima de 12% desde o início de 2023 e provavelmente uma combinação entre inflação e desemprego, que vai estar entre as melhores desde o início do Plano Real. A indústria no máximo da capacidade instalada dos últimos 11 anos, o serviço no máximo dos últimos 2, e assim sucessivamente a gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está num processo de desaceleração, é uma economia que parece apresentar pungente, né? Isso não é ruim, mas cabe ao Banco Central, a bola que o Banco Central tem que estar com o olho é na inflação. O que isso sugere ao Banco Central? A gente deve assistir um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Como o Banco Central não cabe ele correr risco, a função dele é ser mais conservador para garantir que a taxa de juros está no patamar necessário para se atingir a meta que foi definida. Sérgio Moro. Assim, né? Resumindo, o Sérgio Moro não entendeu nada do que o Galípolo disse ali. O Galípolo perguntou, não sei se eu fui hermético o suficiente. Foi bastante, mas o Moro não entendeu nada que tu falou, Galípolo. Ele não entendeu nada, tenho certeza. Mas uma coisa o Moro entendeu, o finalzinho da fala ali, quando o Galípolo disse que a economia do Brasil está aquecida e trouxe ali os índices do desemprego, né? Trouxe a inflação baixa, trouxe vários índices ali que mostram que a economia está ótima, ao contrário do que o Moro falou. Ao contrário, tudo ao contrário do que o Moro falou, né? Então, assim, como diz o título aqui, mais uma, Moro. Mais um, mas de novo, Moro, tá ali o vídeo o título do 247, né? De novo, Sérgio Moro. De novo passando vergonha, né? Impressionante. Já saiu também. Bom, próximo bloco. Saiu, o Sérgio Moro saiu, não ouviu. Ele nem ouviu, né? Ele nem ouviu. Olha aqui, ó. O Sérgio Moro saiu, gente. A meta que foi definida. Sérgio Moro já saiu também. Bom, próximo bloco. Anistia. Desculpa, mas eu tenho que rir, né, cara? É a vergonha alheia em pessoa,
toa o Marreco de Maringá, gente. Que coisa impressionante, né? Aliás, assim, né? Hoje passou aqui no canal uma entrevista com o juiz Eduardo Apio, né? E ele tá, assim, a gente já sabia, né, sobre a Lava Jato, e trazendo mais algumas conclusões e constatações importantes, né, que não deixaram ele trabalhar, para ele descortinar tudo o que aconteceu ali na 13ª. O que eu acho muito interessante que o Eduardo Apio está dizendo, deixando as claras, para quem quiser ouvir, que essa turma da Lava Jato era muito próxima ao Departamento de Estado estadunidense, a CIA, que eles são adoradores, né, da bandeira estadunidense, do que representa os Estados Unidos, e que a Lava Jato foi um ataque concatenado à soberania e aos interesses nacionais, denunciando a quebra das indústrias de construção civil, da construção naval. Então tá muito bom ouvir o Eduardo Apio dizer tudo que a gente já sabia, mas da boca de uma autoridade do judiciário, do magistrado, ganha um peso importantíssimo, né? Então, somando as declarações do Eduardo Apio com aquele relatório do corregedor lá no CNJ, a gente tem um quadro que é inadmissível que o Sérgio Moro e os procuradores que trabalharam na Lava Jato não sejam denunciados à justiça criminal em face da atuação que tiveram na Operação Lava Jato, diante de todo o quadro que se descortinou e que continua se descortinando. E o Sérgio Moro, que deveria estar respondendo pelos processos judiciais, sendo responsabilizado, está lá no Senado. Está lá no Senado. E a cada momento importante que a gente tem como sabatina de autoridades, como a do Galípolo hoje, o Sérgio Moro passa mais uma vergonha, como a gente acabou de assistir aqui. Acabou de assistir.